Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade, de absoluta necessidade. A expressão é simples, é forte e, repito, não é redundância, necessária. Janeiro branco, saúde mental e bem-estar. São inseparáveis, saúde mental e bem-estar. Vivemos claramente a época da ansiedade, caminho aberto para a depressão. Vivemos o período da insegurança material e imaterial. As pessoas temem os assaltos, mas também temem o futuro. Por isso, o Janeiro Branco, que é para debater, discutir, apontar caminhos, averiguar causas e respeitá-las. Porque a ansiedade não vem por vontade própria. Ela surge pela formação que se dá através de elementos díspares. A pluralidade cria a ansiedade. Por isso trazemos para o Democracia, aqui nos estúdios da TV Assembleia, convidados especiais que estarão mantendo, repito, esta interlocução com os nossos telespectadores, falando sobre o Janeiro Branco, a exemplo de outros meses que são representados por outras cores. Todos nós acompanhamos, notadamente a partir de outubro. Mas janeiro tem esta importância. Qual a conexão entre saúde mental e bem-estar? Trazemos para os estúdios da TV Assembleia, estúdio Alberto André, a Elizabeth Casonato, que é assistente social, coordenadora do Serviço Social do Hospital Universitário, do HU. A Carla Josiane Branco, psicóloga, coordenadora do Serviço de Psicologia do HU, HPSC, que ela irá decodificar quando da sua apresentação. E o Dr. Ricardo Nogueira, coordenador de saúde mental do Hospital Mãe de Deus, entre outras muitas atividades e muitos títulos. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a Elizabeth Casonato. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom, sobre Janeiro Branco, né? Então, ela é, na realidade, né, uma campanha que surgiu não faz muito tempo, né, a partir de todo um trabalho de psicólogos, em que eles entenderam que como nós reiniciamos o ano, começamos e replanejamos nossa vida em janeiro, né? Então, nós deveríamos também pensar na questão da saúde mental e da saúde emocional. Estabelecer planejamentos e metas em relação a isso, para a nossa vida pessoal, para qualificar, digamos assim, e cuidar da nossa saúde mental e emocional, né? Então, essa é a proposta inicial do Janeiro Branco, né? Então, o que se traz assim nas questões e nas implicações sociais que a gente verifica e no contexto familiar, quando nós tratamos e nos deparamos assim com as questões familiares que envolvem a questão da doença, né? Que se sai de toda uma conotação de equilíbrio dessa família e da sociedade também, que acaba tendo implicações muito sérias, né? De que essa família se desorganiza, de que essa família tem custos também acima do que ela planeja, de que essa família tem que ser reorganizada e de que forma isso pode ser feito. Como é que se busca isso? Através sempre de uma equipe multidisciplinar, né? E com uma rede constituída também, que começa também pelos CAPs, né, que são Centros de Atendimentos Psicossociais, que a grande maioria dos municípios dispõe, né, e também depois tem as portas de entrada de urgência e emergência. Então, acaba se dando desta forma e até a internação, né. Temos também os centrais, as de terapia, né, onde é feito a continuidade do cuidado desse paciente, né. E as implicações, o que se nota nas questões familiares e que acaba em implicações de desorganização até da questão social da família, né? Se nota que nós temos uma família que ela entende o que é o ideal para ela e ela se depara com a questão do adoecimento, né? Mental e emocional. E acaba tendo em cima disso, assim, ó, a desagregação dessa família, bem como eles acabam fragilizando os vínculos familiares.
Então, qual é o papel importante também do serviço social quando nos deparamos com isso? É poder linkar essa família e poder trazer para ela, assim, ó, as possibilidades que existem concretas de redes de atendimento, de bens, serviços e também de direitos que essa família tem em relação a esse paciente que está com adoecimento nas questões da saúde mental e emocional, né? Então, esse é basicamente o nosso papel. Carla Josiane Branco, tudo bem? Tudo bem. Tu pediste para que eu falasse sobre o HPSC, no início ali, Hospital de Pronto Socorro de Canoas, junto com o HU. Então, falando sobre Janeiro Branco, como a colega Elizabeth falou sobre a saúde mental, sobre o emocional, nós, o serviço de psicologia, os psicólogos, trabalhamos sempre cuidando a emoção, né? E neste momento, em janeiro, é um mês, então, designado para reorganização. É a ressignificação, onde o sujeito pode parar e pode tentar reorganizar para fazer uma nova avaliação de projetos para o seu ano, em função da nossa saúde mental. Doutor Ricardo Novilho. É uma satisfação mais uma vez estar aqui, começando já o ano, em janeiro, né, com a bandeira branca da paz. Né? Branco quer dizer paz. Mas para se ter paz, tem que ter paz interna, tem que estar com a alma serena. Quando ele diz serena, não é calma, é uma serenidade de visão. Visão do que nós temos que fazer e o que nós temos que enfrentar. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos todos os dados, todas as estatísticas e até certo ponto ficamos aterrorizados com essas estatísticas, porque nós estamos vendo um aumento da ansiedade, que o Brasil, o país que tem mais ansiedade no mundo, e é o terceiro país no mundo a nível de depressão. E a associação de depressão e ansiedade, a famosa depressão ansiosa. Mas tudo isso tem motivos, né? Nós passamos por uma situação muito grave, tivemos um número de desempregados muito grande, chegamos a ter 14 milhões, hoje temos 12, e agora parece que já há uma esperança, né, com as mudanças que houveram no país. Então, o que está ocorrendo? Para a gente enfrentar um problema, a gente tem que conhecer o problema. Então, nós temos que o Brasil é o primeiro em ansiedade, o terceiro em depressão, o maior em consumo de álcool da América Latina, o segundo em consumo de cocaína no mundo, só perdemos para os Estados Unidos, e estamos vendo os índices, infelizmente, de suicídio aumentando. As tentativas de suicídio em Porto Alegre aumentaram barbaramente, e principalmente na faixa etária da adolescência. Então, nós estamos mobilizando vários colegas que nos forneceram esses dados, o Alberto Nicolela, por exemplo, que é lá do Centro de Informações Toxicológicas, agora está aposentado, mas como todos aposentados, porque eu também sou aposentado, a gente não pode parar, a gente não sabe parar, né? Então a gente quer dar uma colaboração. Então nós fizemos um trabalho com esses dados todos, levamos a nova secretária estadual de saúde, Arita Bergman, que ficou estarrecida com esses dados e nos trouxe novos dados, como os dados de suicídio em Pelotas, São Lourenço do Sul, né, na Zona Sul, que Pelotas é uma cidade que não tinha suicídio, São Lourenço tinha, né, mas Pelotas não, Canguçu sempre teve, aquela região ali, e é estarrecedor aqui em Porto Alegre, né? Então nós estamos vendo que aqui no centro, aqui do nosso lado, nessas escolinhas aqui, do lado aqui da TV Assembleia, 8,5% das crianças que estudam nessas escolas fundamentais, elas têm ideação suicida. Na zona norte de Porto Alegre, 36% dos adolescentes têm desesperança. Então, assim como nós entabulamos
um diálogo com a secretária Arita Bergman, que nos deixou bastante esperançosos. Eu falava para ela, olha, Arita, eu conheço a Arita desde que eu fui secretário de saúde lá em Pelotas, ela era secretária em São Lourenço. Faz tempo, desde o tempo que eu não tinha implante dentário, que eu estou aqui equilibrando. Tempo do Beto Grilo em São Lourenço? Não, acho que não era do O Beto. anterior ao Beto? Acho que sim. Né? Aí, eu disse, aqui, ó, o problema é o seguinte, nós já fizemos um trabalho lá em São Lourenço para reduzir o suicídio. Foi a época que ela foi secretária de saúde aqui anteriormente, faz tempo, né? A gente se reencontrou lá na Secretaria de Saúde, toda aquela velharada, né? Todo mundo, né? Anos e anos, e todo mundo tocando. Eu digo, pessoal, só que nós não podemos, nós não temos mais tempo, porque a nossa vida está acabando, mas a gente não morre, os velhinhos não morrem. Quem está morrendo e se matando são os jovens, né? Os velhos não morrem, quem está morrendo são os jovens, não sei se tu deu conta. E tu vai nos velórios, estão lá as bisas, as avós enterrando os netos. E o que é pior, enterrando os netos por suicídio, acidente de trânsito e homicídio. Conflitos, né? Sim, não é doença, é violência. Aí conversávamos nós essa semana com o ministro Osmar Terra e colocando todas essas questões que vai ter que ser feito um grande trabalho, mas esse trabalho ele é transcendental. Não é só um ministério que consegue fazer isso. A mesma coisa que aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar agora com o novo secretário de Saúde aqui de Porto Alegre também, porque nós já fizemos trabalho nessa área e a gente reduziu o suicídio aqui em Porto Alegre em 20%. Na época da administração do Fortunati. E no Estado, quando a Arita era secretária, nós reduzimos em 12%. Aí depois esse projeto parou, mas não adianta ficar com estatística. Estatística nós estamos cheios. O diagnóstico está feito, agora a questão é o tratamento. E não é conversa fiada, né, Batista? Porque de conversa fiada eu estou cansado. Eu estou ficando velho, eu estou na finaleira, então, como eu disse para o ministro Osmar Terra, e para a secretária Arita Berg, eu preciso fechar o meu currículo Lattes com chave de ouro, mas com uma coisa efetiva e que fique um legado. Então nós estamos preparando os nossos residentes lá na residência de psiquiatria do Mãe de Deus para eles continuar essa luta, mobilizando os voluntários do nosso Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio lá do Mãe de Deus para continuar essa luta, porque o velhinho está tocando aqui, mas o velhinho já está cansando, Batista. A Organização Mundial de Saúde acaba contradizendo aqueles que estão se achando velhos, né? Terceira idade é a partir dos 80 anos. Há algum tempo a Organização Mundial de Saúde informou isso. Há pouco tempo informou exatamente isso. Terceira idade aos 60 é quando a média de vida era de 47, 48 anos. Agora com 74, 75, aqui, questão da região sul, terceira idade é a partir dos 80. Portanto, eu estou próximo, mas ainda não cheguei lá. Tomara seja mantido por onde eu estou, que me agrada muito. O Batista, um outro colega me disse assim, nós estamos no sprint final, temos que dar um pique. Janeiro Branco, Saúde Mental e Bem-Estar. A campanha é uma campanha incisiva, determinativa, que busca alcançar a todos, não apenas esta cadeia que se forma, esta rede que se estabelece entre entes públicos e, de certa forma, parte da chamada sociedade organizada. Ela precisa atingir a toda a população, notadamente esta população vulnerável. Na exposição inicial do Dr. Ricardo Nogueira, que é da Zona Sul, com muito orgulho, e notável, respeitável é o orgulho pelotense, talvez por isso mesmo tenha sido durante muito tempo um município que pouco registrava casos de suicídio. Diferentemente de Canguçu, cuja colonização foi feita também por descendentes de alemães em pequena esfera, mas também reduto de quilombos, de uma população historicamente prejudicada, desconsiderada e, por via de consequência, amargurada. Não é? Então, o que nós temos hoje, e a conversa se desenvolve, como é feito do programa entre os convidados, é esta análise fundamental para que as pessoas entendam o que leva à ansiedade, o que encaminha para a depressão.
Elizabeth, Carla e Dr. Ricardo. A minha experiência de trabalho é em hospital, né? Em emergência. E eu trabalhei por 12 anos na assistência, atendendo na entrada. Muitos dos pacientes que chegavam eram por tentativa de suicídio, ideação suicida, surto psicótico. O nosso trabalho fica gerado na escuta, no acolhimento, fazer com que essas pessoas consigam entender, por muitas vezes não entendem o porquê chegam até uma emergência, que é um pedido de socorro, né? Então, o psicólogo, que está acolhendo o paciente ali, faz com que ele consiga pensar sobre isso, pensar o que está acontecendo e também conseguir nomear o seu sentimento, as suas angústias, a sua dor, o sentimento de vazio que eles trazem, né? Sempre, e um desamparo. Na grande maioria de todos os atendimentos, é o desamparo que eles trazem, mesmo tendo familiares, mesmo tendo um ciclo de amigos, tendo uma rede. É o sentimento de estar sozinho, de não ser entendido, de não ser validado aquela sua dor. Então, o nosso trabalho fica neste meio, nesse viés. Em alguns momentos conseguimos fazer um trabalho juntos, né, doutor Ricardo? Eu fazendo a primeira avaliação, depois o doutor Ricardo vinha até o local, reavaliava junto comigo e fazíamos os encaminhamentos, ou para os CAPs, se necessário, ou internação. Né? A Carla, eu trabalhava e trabalho lá do Hospital Universitário de Canoas. Lá nós, além de fazer assistência, nós fizemos ensino e também trabalhamos então com os médicos residentes da Psiquiatria do Mãe de Deus, que provavelmente estarão retornando, e com os estudantes de medicina da medicina da UBRA, né? Então, o que a gente faz lá? A gente recebe os pacientes que entram pelo pronto-socorro, né? O HPS é o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. Ele é a e esses porta pacientes de entrada. procuram por iniciativa própria ou são levados? A maioria é levado, né? Em situação crítica, grave, de morte, com intoxicações gravíssimas, com lesões gravíssimas, né? E ali em Canoas tem um fenômeno que é pouco falado e muito pouco divulgado, mas eu vou divulgar aqui, que as várias e várias tentativas de suicídios do Transurb. As pessoas se atiram no leito do trem. Isso é, infelizmente, muito comum ali. Inclusive, tem uma metodologia. Eles atiram a carteira de identidade para poderem ser identificados, que tu imagina como é que fica. E muitas vezes o que ocorre? Nessas tentativas, alguns não morrem. Se atiram de cabeça, quebra o farol do trem, aí eles até são cobrados, tem que pagar o farol do trem, né? E o que é pior, ocorre tudo isso, e eu ia dizer motorneiros, que eu sou antigo, do tempo da Carris, aqui dos bondes, para mim aquilo ali é um bonde, né? Eles estão desesperados, coitados dos motorneiros, então vários deles nós atendemos também. Imagina tu tá ali. São condutores, né? Condutores, eles têm um nome que eu não sei qual é. Aí o cara se atira ali. Então eles têm que estar cuidando. Esses dias também deu um acidente, não era uma pessoa que se atirava, agora há pouco. Aí houve um outro acidente com morte também. É um que estava ali na inspeção. Tu soube, né? Fazendo inspeção. E além do trem ali em Canoas, tem aqueles viadutos. Canoas, vou te dizer, mas não é só aqui em Canoas. Aqui do nosso lado, o Birici ali né? Também o que se pensa assim, sobre a questão da saúde mental, né, e do adoecimento mental e do adoecimento emocional. A minha experiência assim, em comunidade, como assistente social, né, que eu já trabalhei em comunidade hospitalar, se identifica assim muito que nas visitas que se faz nas residências, né, e que o contato que se tem com a comunidade, muitas vezes a incapacidade de eu poder atingir os meus objetivos de vida,
ter uma melhor qualidade de vida, não conseguir acessar o que é importante para mim, para minha família, nos leva também a essa questão do adoecimento, né? Eu me desmotivo, eu posso, de certa forma, também entrar numa dependência química e também essa impossibilidade. Então, a leitura que se faz disso, que as questões familiares e sociais que se implicam a partir da doença, do adoecimento mental e emocional e que leva a consequências, assim, a um pesar maior para esse grupo familiar, ela também se dá não somente nas camadas que estão em situação de vulnerabilidade e risco social, mas isso acontece na camada social de média e alta, né? Então, o que acontece? Porque... É uma conjugação do psicossomático com o psicossocial. Isso. Mas o que leva as pessoas a isso, né? Começa pela ansiedade, pela insatisfação e por situações que ela não consegue dar conta. E aí ela pode também ter as questões da dependência química, ter situações onde esse contexto familiar também ele é muito variável, né? Ele tem a pessoa idosa, ele tem a pessoa portadora de deficiência, ele tem a criança, ele tem o adolescente. E como é que essa família, como é que nós estamos preparados para isso, né? E aí vem a importância, assim, de quem é que vai estar olhando para isso e podendo tratar ou prevenir isso, né? Então, uma rede bem constituída, uma rede bem fortalecida, né? A rede de apoio a essa família, que começa não somente pela área da saúde, mas também pela área da assistência social. Como é que eu ouço, como é que eu vou até essa pessoa, essa família, e como é que eu consigo dar esse apoio e esse suporte necessário para que ela evite ou para que ela minimize esse sofrimento, esse agravamento dessa situação familiar e social, né? E aí essa rede ela é intersetorial, não é apenas a política da saúde que dá conta disso, né? Então são as diferentes políticas que vão conseguir dar conta disso, elas têm que estar, de certa forma, interrelacionadas. Começamos pela saúde, sim, se a conotação é o adoecimento, né, desta família, porque acaba por si sua família também tendo sofrimentos e adoecendo, né? Assistência social, muito importante. A educação, a habitação. Então, é todo um contexto, né, que constitui e que faz parte dessa família, né? E sem contar os apoios que se tem através das suas filosofias religiosas, através dos grupos que existem na própria comunidade, né, onde essa família reside. Então, é um conjunto, não é só uma situação. Por exemplo, chega para nós na saúde, né, Carla e doutor Ricardo, quando o problema já está instaurado. Quando nós temos que tratá-lo, nós temos que... Eu acho que E esse conjunto é alimentado basicamente pela disparidade social, né? Pois é, mas aí hoje essa situação de saúde mental é democrática. Ela é democrática, atinge a todos indiscriminadamente. O álcool, por exemplo... Em causas diferentes. Ah, sim, né? causas diferentes, mas atinge a todos. A questão do suicídio também. No mapa do suicídio de Porto Alegre, nós temos as regiões mais vulneráveis, lá como Rubem Berta, Leopoldina, Lomba, Bom Jesus, mas ao mesmo tempo temos o centro. No centro quem se mata são os velhos. Aí lá na Zona Norte são os jovens. Mas é uma questão que eu acho que a Elizabeth colocou muito bem, é o seguinte: nós, lógico, nós somos da saúde, então a gente começa sempre pela saúde, mas nós temos que ter a clareza, isso que a Elizabeth colocou, que nós sozinhos não vamos conseguir nada. E o nosso grande calcanhar de Aquiles, quando a gente fez esse projeto que reduziu em 12% o estado de suicídio, 20% aqui em Porto Alegre, a gente fez pela saúde, para a área da assistência social e da brigada militar. Então aqui também eu quero fazer um apelo mais uma vez, agora é o coronel Mário Iqueda, né, que é o comandante da brigada militar. Permanece. O Iqueda é uma pessoa muito sensível, casado com uma colega nossa, a Letícia, que é médica, uma grande médica, trabalha lá em Viamão, de nós chamar o coronel Iqueda, que uma das instituições que evita, e a que mais evita o suicídio, que tem mais conhecimento, é a da segurança. E se não fosse a brigada militar, nós teríamos muito mais suicídios. Mas a brigada militar é chamada e ela atua imediatamente e evita
aqueles sequestros, cárceres privados que os maridos estão separando a mulher, e aí pega a mulher e mata a mulher ou quer matar, e a brigada interfere. Mas, paradoxalmente, na brigada nós temos um problema seríssimo. Que é também a incidência de suicídio. Falaremos sobre isso no segundo momento do Democracia, porque estamos chegando ao final do primeiro bloco, tratando do Janeiro Branco, esta associação indissolúvel de saúde mental e bem-estar. Voltaremos em seguida.